organização do evento e pela Agaflor, para que a gente possa mostrar a vocês o que a Frente Parlamentar está fazendo para o bem do desenvolvimento do setor florestal do Rio Grande do Sul. Gostaria de me desculpar em nome do deputado Carlos Búrigo por problemas de última hora. Ele não pôde comparecer e ele estava confirmado já um mês ou dois. Nós vínhamos conversando com o Paulo para que ele estivesse presente. Mas por problema pós-eleição e muitas outras coisas, ele não pôde e assim me fez representar que sou assessor técnico dele. Então, ele pede desculpa pela sua ausência. Pessoal, a Frente Parlamentar da Silvicultura tem trabalhado insistentemente para que os anseios do setor de base florestal, que já é pujante, que já tem indicadores econômicos fortes, indicadores sociais mais do que fortes no Rio Grande do Sul, cresçam. E nós estamos num momento único no Estado. Eu já estou há praticamente 18 anos trabalhando nesse setor em relação a um elo de ligação com instituições privadas e públicas. E nunca vi um momento como nós estamos vivendo hoje. E isso faz com que esses eventos, que nem o Magafor está provocando, como o Cindy Madeira já provocou o ano passado, como a Agaflor faz vários exemplos de dia de campo, de coisas reunindo os empresários. Nós temos que aproveitar em muito esse momento que a silvicultura está vivendo no estado do Rio Grande do Sul. E digo mais, vocês são os elos, vocês são a força para que isso aconteça. Esse fórum aqui está presente. Em primeiro lugar, é uma honra para mim falar com a presença do secretário de Agricultura aqui. Ele me ouviu, daqui a pouco a minha colega engenheira florestal Mário. Para mim uma honra. Pessoal, o que é a Frente Parlamentar e quais são as ações que elas fazem? A Frente Parlamentar, em maio de 2023, por iniciativa, eu vou ter que fazer uma linha de tempo aqui para poder vocês entenderem. Em maio de 2023, por uma iniciativa das entidades empresariais e Federação do Estado, procuraram o deputado Carlos Búrigo, pedindo que ele reinstalasse a Frente Parlamentar da Silvicultura. Aí está a instalação da Frente Parlamentar, e é bom que poucos saibam, foi a Frente Parlamentar que reuniu maior número de pessoas na sua instalação nesses mandatos de agora. Nunca teve uma frente tão concorrida na sua instalação. Lá estavam presentes várias autoridades, secretário de Estado, N empresários que nos prestigiaram. Foi muito importante. Isso deu um ânimo ao deputado para fazer trabalho, deu um ânimo a mim para que a gente se jogasse de cabeça em termos do setor de base florestal e aproveitar as oportunidades que estão acontecendo. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês, e já digo de início, hoje o setor de base florestal do Rio Grande do Sul tem uma representação no Parlamento Gaúcho. Existem aqui os nossos presidentes das associações, eles sabem a receptividade e a proatividade que o Parlamento Gaúcho está fazendo para a silvicultura nesse 1 ano e meio. E aqui eu vou discorrer as demandas que estão fazendo e vocês podem avaliar se isso
é uma realidade. Qual é o objetivo da frente parlamentar? O que é a frente parlamentar? O que ela faz? O objetivo é estabelecer um fórum específico para o setor de base florestal no Poder Legislativo. Esse é o principal. O setor tem que ter uma representação lá. O setor tem que ter alguém que fale por ele dentro do Parlamento Gaúcho. O setor tem que ter alguém, politicamente falando, que faça o elo de interlocução das ações de desenvolvimento do setor com os poderes executivos, o próprio legislativo e o judiciário em todas as suas instâncias. É melhor que haja essa interlocução política, porque aí tem N variáveis que entendam e o setor pode estar presente. E vocês vão ver que em todas as interlocuções da frente parlamentar, que aqui eu vou discorrer, vocês vão ver que o setor, os presidentes que já foram nominados aqui pelo Paulo, sempre estão presentes nas reuniões. E é eles que estão. A interlocução nós fizemos e os presidentes das entidades privadas vão lá dizer quais seus anseios. Aqui eu mostro, iniciada a frente parlamentar, qual era a primeira atitude que a frente tinha que fazer? Desculpa estar aqui, mas você tem que ter ideia temporal daquilo que nós iniciamos a fazer. Reunimos com todas as entidades representativas, empresariais do setor, e fomos ouvir. Aqui é o exemplo de uma reunião de 5 maneiras. Olha quantas pessoas lá presentes. O que vocês precisam? O que vocês querem? O que nós temos que fazer para o setor de base florestal? Quais são os seus gargalos? Qual é a sua necessidade? Assim foi por todas as entidades, reunião por reunião. Estabelecido isso, fizemos um cronograma de ação. Fizemos algo que, como nós íamos agir dali para frente. E aqui mostra uma das reuniões que fizemos com o secretário de Estado. Tivemos reuniões com o secretário da Agricultura, ainda não era o nosso secretário atual, era o anterior, o Giovanni. Tivemos reuniões com a secretária de Desenvolvimento Econômico e muitas, aí vocês vão entender por que eu destaquei, com a secretária do Meio Ambiente. Daqui a pouco ela vai estar aqui, pode confirmar minhas palavras. Foram muitas reuniões com ela, porque sabe que o nosso grande problema é os condicionantes ambientais para a implantação da silvicultura no estado do Rio Grande do Sul. A partir desse momento que nós estabelecemos as reuniões, fizemos a reunião, vocês me permitem, eu vou parar um pouco, porque está chegando a nossa secretária do Meio Ambiente. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Tudo bem, como é que vai? Desculpa, Rafael. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, secretária. É um prazer falar para a secretária de Meio Ambiente. Ela estando na plateia de uma palestra minha colega, engenheira florestal. E por isso eu lhe agradeço. É um momento para mim também. Quais são as principais pautas que nós fizemos? Quando lá nós entramos, já estava na Secretaria da Agricultura o Qualicível, que é um plano estadual de qualificação e desenvolvimento do setor florestal do Rio Grande do Sul. Lá estabelece diretrizes. Estava sendo proposto diretrizes como desenvolve o setor. Muita coisa tem que fazer para desenvolver o setor. Mas nós precisamos de um marco legal estabelecendo para que haja uma segurança jurídica do que o setor vá propor dali para frente, algo que venha ao encontro do desenvolvimento. E nós tínhamos que ter. E o decreto saiu pelo governador, uma interferência muito forte do deputado Murigo,
em relação à Casa Civil para que esse decreto fosse assinado e ele foi assinado. Hoje nós temos uma segurança jurídica, nós temos uma diretriz pequena num decreto, mas lá é poucas palavras, mas é muito no horizonte que ele abrange. Então, o setor tem um decreto que diz, podem fazer, o decreto assim se estabelece. Então ele foi assinado. Tem uma coisa que é muito, não é tanto com vocês, mas é importante para a classe, isso foi uma reivindicação de uma classe profissional. É o CIFIPEM, é o Certificado de Identificação de Floresta Plantada de Espécie Nativa. Isso foi um pedido das entidades de classe profissional, principalmente da engenharia florestal, que veio diretamente para frente. Nós fomos a SEMA, tivemos reuniões com os secretários, porque acontece o seguinte, quem planta araucária, por exemplo, que é uma espécie imune ao corte, se ele não provar que ele plantou, ele não pode cortar. Então a SEMA tem que homologar, dizer, não, tu plantou isso aí. Só a SEMA que pode fazer isso. E os silvicultores que tinham floresta plantada, dentro do prazo que vencia em 2023, em outubro de 2023, não se cadastraram. E aí nós fomos direto, falamos com o presidente do CONSEMA, que é o secretário adjunto, Marcelo Camardelli, falamos com a nossa secretária. De imediato, o CONSEMA aprovou e prorrogou esse prazo por mais 5 anos. Então, isso é uma demanda concluída da frente parlamentar e foi rápida. E tivemos receptividade do governo gaúcho, do Poder Executivo gaúcho. E é bom que se diga, e não estou aqui para lisonjear ninguém. Eu falei antes que nós estávamos num momento único. Agora, com a presença de 2 secretários, eu vou dizer, nós nunca tivemos uma receptividade tão grande do setor perante o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, como estamos tendo agora. Eu digo isso de cadeira porque faz 18 anos que eu estou trabalhando nesse setor. Demandas em andamento. O que nós estamos andando? Agora veja bem, são 2 concluídas de tantas que a gente conversa toda hora, mas as demandas do setor, elas são muito trabalhadas, com muitas reuniões, então tem muita demanda em andamento, que parece que é pouco trabalho, mas é muito em cada uma, em função da complexidade e da verossimilidade que tem que existir nessas demandas, a partir delas se concretiza. O que a frente pediu, e nós tivemos uma receptividade da Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de acompanhar junto com as entidades do setor todo o desenvolvimento da atualização do zoneamento ambiental da silvicultura. Então era importante o zoneamento ambiental da silvicultura, já que ele existe, já que ele está desde 2008, é importante que nós estejamos lá para ver como vai ser atualizado, qual é o benefício que o setor tem com a sua existência, como o setor pode trabalhar, ver os as, mantendo a preservação e conservação que é inerente ao setor. Todo mundo sabe que o setor conserva, que o setor preserva, e como ele pode gerar renda e como ele pode ter indicadores econômicos positivos. Então nós aprovamos, o CONSEMA aprovou o zoneamento ambiental da silvicultura, o nosso acompanhamento, e na resolução do CONSEMA, isso é importante todo o setor saber, a única coisa que ficou pendente, que ficou em dúvida, era lá no final, tinha 2 variáveis, vou falar devagar, chamada permeabilidade e conectividade. Permeabilidade, entrada de água no solo, conectividade é a migração da macro e micro, flora e fauna, que técnica e cientificamente é reconhecido no mundo
científico ambiental universal. E por que eu estou dizendo isso? Porque a adoção dessas duas poderia tirar a alta restrição, e vocês, como civicultores, sabem, podia retirar do zoneamento ambiental da civicultura de 2008 o condicionante de tamanho e distância de maciço. Isso é um gargalo muito grande para nós. Nós podemos ter área disponível, mas se um plantio está aqui e o outro está aqui, nós não podemos plantar no meio porque não tem a distância condizente dentro da unidade de paisagem, que é a unidade de planejamento do zoneamento. Não sei se eu me fiz entender. E a permeabilidade veio nessa atualização, nesse estudo técnico, para substituir isso. É lógico que o CONSEMA disse, opa, vamos estudar maior isso aí. Está cheio de razão. Isso é uma novidade, vamos estudar. E foi nomeado um grupo técnico de trabalho e fomos convidados junto com as entidades para participar desse grupo técnico e discutir com a FEPAM, discutir com a SEMA, dialogar, e com o próprio MP, em relação à adoção e à homologação pelo CONSEMA dessas duas que retira ou tenta retirar, vamos ver como é que o CONSEMA se porta, que é a única fase que falta, em relação à substituição de colocar corredores de permeabilidade e de conectividade para que mantenha o ambiente natural intacto e retire tamanho e distância de maciço. Isso é importante. Isso vai dar um acréscimo de área para a silvicultura significativo. Então, isso parece que é em 3 linhas, mas é N reuniões com secretários de estados, com grupos de trabalho, não dá nem para contar o número, que a frente parlamentar lá esteve presente, acompanhando a presidência do Cid Madeira, a presidência do AGEFLOR, né? O presidente Daniel, meu companheiro, nós sempre estamos indo juntos, nisso aí e discutindo. E o mais importante, nós tivemos uma homologação, isso é uma notícia importante, do próprio Ministério Público, ele condicionou e nós aceitamos. Isso é um avanço. Não vou dizer o amanhã, mas hoje é essa a situação real que está existindo. Volta. A segunda demanda em andamento é a proposição de andamento para estabelecer uma política de Estado para usar arranjos produtivos locais e do setor de base florestal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu vou ser ampassando aqui, porque nós temos a presença grata do colega Diogo Loic, da Secretaria de Desenvolvimento, secretário executivo, e ele vai aprofundar isso para nós. Já combinei com ele. Mas por que nós colocamos a frente parlamentar, que é uma demanda solicitada do setor, tudo é solicitado do setor, e fizemos um paper para apresentar à Secretaria de Desenvolvimento? Nós temos o Qualicil. Olha por que eu falei do Qualicil antes. O Qualicil nos habilita a solicitar isso. E tem uma coisa importante no Rio Grande do Sul, um dos grandes gargalos do setor é a inequidade entre o que é a disponibilidade de matéria-prima e a transformação de matéria-prima. Nós temos que ter uma harmonia, uma homogeneização. Eu ponho madeira aqui, eu consumo madeira aqui, num raio econômico, perto e etc. Então, arranjos produtivos podem ter, daí mas só arranjo não. O que compõe arranjo produtivo? É a divulgação do Estado das suas áreas de produção e onde estão as áreas de produção. Tá? A propaganda do Estado para fora do Estado e para os silvicultores ou para investidores do próprio Estado, que a silvicultura tem viabilidade econômica dentro de algumas áreas, principalmente onde já existem os polos florestais, que é a encosta do Sudeste, Depressão Central
e serra. Nós temos uma área muito grande na encosta sudeste, pois onde a CMPC está, e nós temos um verdadeiro cluster, e o maior do Brasil, porque não tem algo similar, já teve em Telemaco, que é a transformação de madeira de pinos em serra, fazendo a região São Francisco de Paula, Cambará, Jaquirana e arredores. Tem uma quantidade, um parque industrial significativo e uma área disponível. Só que eu digo lá, uma estimativa, só para dar um exemplo, não sendo muito, estimativa lá nós temos uma disponibilidade de madeira anual de 7 milhões de metros cúbicos e tem uma transformação de 3 milhões e meio. Essa é a inequidade da coisa. Estou terminando. A reunião que instituição, pelo menos, tem que discutir a Lei 14.786, sancionada em 30 de maio. Essa é uma lei que exclui a silvicultura como atividade potencialmente poluidora. E isso está altamente relacionado com o licenciamento. Nós já estamos, é algo sensível, é algo que merece muita atenção, tem um impacto jurídico muito forte. Já estamos tendo reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente, estamos tendo reuniões com o setor, ou seja, tem que existir um alinhamento entre o setor público e o setor privado para que a lei venha ao Rio Grande do Sul de uma forma que atenda todos os seus coisas e tenha segurança jurídica para os investidores. Projetos de lei para encerrar. Nós já temos 3 projetos de lei aprovados, não, em andamento nas comissões da Assembleia. Projeto de lei Selo Verde. O que é Selo Verde? É que nós estamos propondo com o projeto de lei que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente carimbe um povoamento florestal, 100 hectares, 200 hectares, 1000 hectares, interessa. E diga que aquele povoamento tem origem e está em conformidade com a legislação ambiental vigente. Ou seja, dá segurança ao produtor, diz assim, o órgão ambiental do Estado me disse que eu estou legal, que eu tenho origem. Por que isso é importante? Porque hoje o mercado comum europeu, dos Estados Unidos, exige muita certificação da nossa madeira. Tá? Pode ser que eles aceitem o selo verde e também não. Olha aqui, eu estou mandando aqui o Pinos, eu estou mandando a nossa madeira, eu estou mandando a nossa madeira transformada e ela tem origem, ela estava em conformidade com os marcos legais do Estado. Agora tem 2 projetos de lei que eram muito importantes e a gente não sabe o que vai acontecer em função dessas articulações da 14.786 da exclusão da silvicultura de potencial poluidor. O outro que está lá era, aí nós temos hoje isenção de 30 e 40 hectares para pinos e eucalipto, gêneros pinos e eucalipto aproximadamente, nós estávamos levando isso a projeto de lei, mudando a 14.781, que é a lei de floresta plantada no Estado, para que até 300. Vocês vão dizer, bom, por quê? Por quê? Porque nós temos que diferenciar, e isso o setor tem que brigar. Estou terminando em 2 minutos. Tem que brigar que o pequeno agricultor é diferente do pequeno silvicultor. Quando nós falamos em pequeno agricultor, pequeno silvicultor, nós temos que dar condições de renda familiar para que viva daquilo ali. E ninguém com 4 modos rurais, que é os 30, 40 hectares, vai viver de silvicultura. Mas de 300 pode depender do planejamento que ele faz. Então, isso é uma ação social para o silvicultor. Não sei se isso vai vingar em função das outras coisas que estão acontecendo nesse momento único. Mas está lá.
Outro. Outra coisa, a SEMA, pela existência da atividade potencialmente poluidora, e a floresta plantada é a silvicultura, é obrigada, não é que eles queiram, é obrigada a licenciar plantios ao agro-silvipastoril. Eles são obrigados, tem pinos, tem eucalipto lá. Mas isso é um absurdo, mas por lei eles têm que fazer. Por quê? Porque agro-silvipastoril é um sistema com a maior ênfase em preservação e conservação. Ele segura o solo, ele não deixa a camada superior assorear os rios, ele protege a cultura de grão, além de sequestro de carbono, entre outras tantas coisas. Então, nós estamos pedindo a liberação da agro-silvipastoril. Então, esses 3 projetos estão andando nas comissões existentes para ir a plenário e ser aprovado. Esses 2 últimos, vocês me dizem, nós não sabíamos que ia ser aprovado a 14.786. Pessoal, foi muito rápido. Eu quero agradecer de vocês ouvirem o que o deputado Búrigo e sua assessoria técnica está fazendo para o setor. Obrigado por Paulo, por dar esse espaço para nós dar uma satisfação para o setor de base florestal em dizer que nós estamos trabalhando em prol de vocês. Agradeço muito, muito obrigado. E era isso. E estarei à disposição durante o dia inteiro aqui para qualquer pergunta que porventura queiram nos colocar. Muito obrigado.